para que a gente possa pensar a respeito. É uma campanha, não sei se vocês já ouviram falar da campanha As Mulheres Também Infartam. Pois é, a gente fala pouco, né? A gente está acostumado a falar aí dos homens, de algumas questões, mas existem questões pontuais envolvendo as mulheres e que muitas vezes acabam passando despercebidas, negligenciadas, talvez, por falta de informação. E hoje a gente vai falar a respeito da campanha sobre isso. Só para vocês entenderem, vamos soltar aí esse VTzinho que as meninas prepararam. A Organização Mundial da Saúde aponta as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no mundo. Em seu levantamento mais recente, a entidade informa que o total de óbitos envolvendo essas enfermidades chegou a 17,7 milhões. O número representou 31% das mortes registradas em âmbito global. No Brasil, mais de 100 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de infarto, e engana-se quem pensa que a doença é só coisa de homem. No nosso país, 30% das mulheres morrem de doenças cardiovasculares e este número é 8 vezes maior que o câncer de mama. Com o objetivo de alertar para os riscos do infarto entre o público feminino, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista lançou a campanha Mulheres Também Infartam. Cuide de sua saúde e, a qualquer sinal, procure ajuda. Acompanhamento e monitoramento do médico são indispensáveis e salvam vidas. Viram os números, né? Então, precisamos ficar atentas. Aqui, hoje, um timaço para a gente debater o assunto. Doutora Érica Práquia Ribeiro, que é cardiologista. Prazer, muito obrigada. Bem-vinda, intervencionista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Muito obrigada. Muito prazer, viu? Prazer é meu estar aqui, ter a oportunidade de divulgar a nossa campanha Mulheres Também Infartam. Muito bom. E vamos conhecer a história dela daqui a pouquinho, que é a Cláudia Menezes, dentista. Bem-vinda. Obrigada. Que tem um relato aí, que eu brinquei com ela antes de começar o programa, assim, eu brinquei, obviamente de uma forma séria, agora você tá bem, mas assim, é um pouco impactante quando vocês ouvirem, né, o que a Cláudia vai contar. Jovem, toda bonita, uma mulher magra, né? Então, fiquem atentos, já já você conta essa história, viu? Bem-vinda. Tá, obrigada. Doutora, eu vou começar com você, então, pra gente entender, claro, a campanha, a camiseta tá aqui, eu vou mostrar já já. Isso. Eu já vou colocar esse colar aqui que eu ganhei, que é um coraçãozinho, é a coisa mais linda, combinou com o meu look, então já vou ficar com ele, né, como também símbolo. Para a gente entender, claro, a questão da campanha, quando vocês trazem à tona a campanha, ela vem, claro, com um propósito de alertar, porque me parece que as mulheres, então, acabam negligenciando um pouquinho essa questão e se colocam fora de uma possibilidade de terem um infarto. É nesse sentido? É nesse sentido. A campanha veio para esclarecimento e para chamar a atenção para os sintomas nas mulheres, né? As mulheres têm tido um maior número de doença cardiovascular nas últimas décadas, o que nos preocupa muito. E ainda hoje a gente consegue entender que as mulheres estão se expondo mais. Essa preocupação com o aumento dos fatores de risco, com o aumento de estresse, mais sedentarismo, mais sobrepeso, e as mulheres se comportando de forma mais agressiva, então mais fumantes e também com um comportamento mais masculino, né? As mulheres estão, de uma certa forma, se masculinizando um pouco mais. E isso as expõe a um risco maior. E esse risco ele precisa ser dito, né? O infarto e a doença cardiovascular na mulher mata mais do que 8 vezes o câncer de mama, que é uma
uma doença que nós nos preocupamos, que nós aprendemos a rastrear, né? E este infarto, ele vem aumentando em todas as classes etárias, o que é a preocupação e o foco da campanha, né? Então, não é só a mulher idosa ou a mulher que já está na menopausa. A mulher jovem tem infartado mais. Né? E essa atenção que a campanha pede hoje é para os sintomas do infarto na mulher, que não são típicos. E na maior parte das vezes nós tendemos a ignorá-los, a suportá-los, porque a mulher suporta muito, né? A mulher aprendeu a suportar bastante. Que coisa. E a gente não dá atenção devida a um sintoma que pode ser preocupante. Nem sempre a mulher vai infartar com os sintomas clássicos, daquela dor forte no peito, da irradiação para o braço. Às vezes o sintoma na mulher, ele vem muito sutil, né? Como um cansaço, uma fadiga, um mal-estar fora do habitual. Né? Os sintomas normalmente são precedidos por muita fraqueza, por um pouco mais de ansiedade, de inquietação, né? Uma perda de sono, que são sintomas, se a gente for parar para pensar, são muito comuns, né? Para a mulher moderna, né? Do dia de hoje. Completamente. Às vezes um desconforto que aparece no peito ou na região da barriga, não necessariamente é um desconforto leve, é algo que chama atenção de ser algo diferente, mas que muitas vezes eu vou achar que é só um desconforto gástrico ou uma dor nas costas por um movimento ou um excesso de movimento que eu fiz hoje. Jura? Né? Às vezes um pouquinho de sudorese, às vezes um desconforto na região da mandíbula. São sintomas que não necessariamente vão chamar a atenção para o risco e a necessidade de ir ao médico, né? Nossa, disse para vocês que era impactante, porque, de certa forma, até o intuito da pauta não é assustar, mas ouvir traz um desconforto dentro da situação, né? Porque isso acontece com a gente, vira e mexe todo dia, na nossa rotina, né? Casa, filho e trabalho, enfim, e do estresse que a gente está vivendo. Eu vou colocar os sintomas daqui a pouquinho. Eu queria ouvir a história, então, da Cláudia, queria que você contasse o que aconteceu com você, como é que foi, né, a sua experiência, que graças a Deus está tudo bem. Assim como a doutora Érica falou, é desconfortável ouvir e é muito desconfortável falar também, lembrar disso. Acredito. Mesmo tendo passado por tudo isso e hoje está muito bem, não é confortável para mim falar, mas eu acho que é muito importante. Então, comigo aconteceu mais ou menos o que a doutora Érica falou. Foram sintomas muito leves, mas é algo inédito, eu nunca tinha sentido aquilo antes e isso me chamou a atenção. Entendi. Por mais leve que fosse, foi leve, foi um leve cansaço, um mal-estar, mas eu nunca tinha sentido aquilo, eu sabia que era algo diferente. Porém, eu sei que a maioria das mulheres, no meu lugar, não teria procurado atendimento e provavelmente eu não teria feito em outra situação também. Tá. Eu estava numa outra cidade no momento que aconteceu, não na cidade onde eu morava, e a única pessoa que eu conhecia na época era o meu namorado, que é cardiologista, e essa foi a minha grande sorte. Hoje ele é meu marido, né? E eu procurei ele porque realmente eu não conhecia mais ninguém, eu não estava me sentindo bem, né? Mas se eu tivesse na minha cidade, eu teria ido para minha casa e não teria procurado atendimento, porque os sintomas eram leves. Era assim, do que eu li, você teve uma tontura... Um mal-estar, comecei a suar um pouquinho, algo assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa estranha. Nunca tinha sentido daquela maneira, né? Mas não era nada grave. Nossa. Então, eu teria ido para minha casa numa situação normal e aguardado melhorar. E aí ele te examinou e você sentiu um batimento elevado, alguma coisa do tipo? Não, em nenhum momento eu senti isso. Eu fiquei tranquilo o tempo todo, eu não perdi a consciência em momento algum. Fiquei conversando o tempo todo, ele fez o diagnóstico muito rápido, né? Essa foi a minha sorte. Foi um eletro? Foi pelo eletro, depois um eco, e aí já foi feito o diagnóstico muito rápido. E aí eu já fui para o hospital. Foi uma situação de emergência, né? Era um princípio, então? Não, eu já estava acontecendo? Sim, já estava acontecendo. Quantos anos, Cláudia? Eu tinha 31 anos na época, foi há 9 anos. Hoje eu tenho 40. E aí me vem até esse questionamento.
até que ponto, então, no caso da Cláudia ou de todas as mulheres que estão nos ouvindo, a gente pode carregar uma doença prévia e desconhecer, e isso ter influência ou não? Como vocês enxergam isso dentro da medicina? Porque você é esportista e sempre foi muito saudável, né? Do que Exatamente. Eu li. É isso que chama a atenção. Então, a campanha, o objetivo da campanha é chamar a atenção das mulheres para a saúde cardiovascular. O que é importante? Que as mulheres saibam que elas também precisam fazer o check-up cardiovascular. Elas também precisam ir ao cardiologista. E essa ida ao cardiologista não necessariamente vai acontecer depois da menopausa. Ela precisa acontecer mais precoce. Esse é o primeiro enfoque. E o segundo enfoque importante é chamar a atenção para os sintomas. E por quê? Porque não necessariamente a mulher vai ter a doença cardiovascular, que é o entupimento da coronária, diagnosticado antes. Existe uma doença, que foi a doença que a acometeu, que a gente chama de dissecção coronária. O que é isso, né? Eu explico para os meus pacientes, é o seguinte: imagina que você pega um compensado e entra água, o compensado abre, ele delamina. Então é o que acontece na artéria. É uma artéria perfeitamente normal, que não tem nenhuma obstrução, e o sangue começa a delaminar as paredes da artéria e ela tem um entupimento agudo. Tá. Esse entupimento, ele não é previsível, não é algo que eu rastreio. Então, eu preciso rastrear os entupimentos clássicos, que são as plaquinhas de gordura que vão entupir as coronárias, mas eu também tenho que dar atenção aos sintomas, porque quando a gente tem um sintoma súbito de dissecção, não necessariamente eu tenho os fatores de risco associados à doença cardiovascular. Não necessariamente eu sou diabética, não necessariamente eu estou obesa ou sedentária, não sou fumante, né? Mas eu estou disposta. Existe uma predisposição para a doença acontecer. Essa dissecção coronária é muito mais frequente em mulheres. Está associado ao ambiente de estresse, ao ambiente hormonal e a uma série de condições no vaso que propiciam esse entupimento agudo, que não é de placa de gordura, é uma delaminação da artéria. Vamos colocar então os sintomas na tela para a gente ficar atento, né? É importante que a gente ouça e comente, até como uma diferença. Eu vou pedir para os meninos. Aqui, já está aqui. Obrigada, Ti. Vamos lá. Nos homens, então, pode ocorrer uma sudorese, uma falta de ar, dor nos braços, aquela náusea, dor no peito, vômitos, né? Isso caracteriza nos homens. Nas mulheres, a gente pode ter dor na mandíbula, um desconforto gástrico, dor nas costas e uma certa falta de ar, um mal-estar. Uma coisa importante que ela disse, ela nunca sentiu aquilo antes. Isso é muito importante dizer. Quando eu sentir um sintoma que eu não estou habituada a ele, que ele é diferente, que ele dura, quanto tempo, né? Normalmente mais do que 15 minutos. É um sintoma que está se insinuando. Ele normalmente é progressivo, ele é crescendo. Ele não vem de forma muito rápida e súbita. Entendi. Ele vai aumentando à medida que o vaso vai ocluindo. Entendi. Então, eu já estou com esses sintomas há mais do que 15 minutos, a meia hora, eu preciso ir ao médico. Porque no infarto, quando eu tenho oclusão do vaso, quanto mais rápido eu desocluir, desobstruir esse vaso, menor a área do infarto. Se a gente consegue fazer esse atendimento nas primeiras 2 horas do processo, muitas vezes a gente consegue abortar o infarto. Entendi. Eu consigo evitar a perda muscular. Então, atenção aos sintomas e, assim que possível, ir ao médico. E, de preferência, quando o sintoma é rápido, ele vai se insinuando, ir ao pronto-socorro. Agora, o que seria aí um check-up adequado, pensando também naquele ponto de vista do algumas coisas a gente não consegue nem com o check-up. Nem o check-up, exatamente. Eu coloco situações aqui, gente, porque eu sou
com o pessoal de casa, né? E por isso que eu volto a dizer, meninas, é desconfortável a gente ouvir isso. Sim. E eu não estou distante de vocês. Eu também tenho um emocional que algumas coisas que eu escuto a gente acha que está sentindo. Então, muita calma nessa hora. Eu já vou antecipando dizendo isso para o público. Muita calma nessa hora, né? Para a gente não deixar o emocional confundir também algumas coisas. Qual o check-up adequado? E eu queria que você comentasse também, e a Cláudia também, né, se possível, dessa questão que a gente está vivendo agora, do Covid, de possíveis sequelas e o que deve ser feito, né, após o contágio. Então, a pessoa ficou super bem, mas depois que passar, a gente precisa fazer algumas coisas, né? Eu sempre digo que o melhor check-up é o que você faz com o seu médico. Ele te conhece, ele sabe os exames. Mas, de uma maneira geral, o que seria interessante a gente fazer? Pelo menos uma avaliação cardiológica, que é a consulta clínica, um eletrocardiograma, um teste de esforço e o ecocardiograma. São exames muito corriqueiros, simples, não é difícil de se realizar, né? E o controle dos fatores de risco, que é o mais importante. Tá. Fatores de risco. Então, no seu caso, Cláudia, você sempre, na sua família, não teve nenhum caso, nada, né? Sem histórico. Eu sempre pratiquei atividade física, não fumante, ingestão de bebida alcoólica socialmente. Anticoncepcional eu fazia uso contínuo na época e o meu colesterol estava um pouquinho elevado. Tá, que talvez... Nada exagerado. Mas que a gente pode colocar nessa tabela de riscos. Justamente. Então, o que você destacaria, doutora? O colesterol é uma coisa muito importante de ser dosada e a gente deve dosar o colesterol o quanto antes. A pressão arterial, a aferição da pressão arterial no consultório do médico, né? O controle da obesidade, do sobrepeso, né? Combatendo o sedentarismo, são coisas importantes. Evitar ao máximo o tabaco, né? Que é o cigarro, a gente sabe dos malefícios. E, junto com isso, considerar com o seu médico, com seus médicos, né? O cardiologista, o ginecologista, a necessidade do uso, o risco do uso dos anticoncepcionais, que estão na gênese dessas doenças mais agudas, né? Que são a dissecção coronária, né? Na mulher, que é súbito, não é previsível, né? Então, eu acho que esse conjunto é muito importante. A saúde cardiovascular da mulher, ela é muito importante. Tão importante quanto o rastreio ginecológico, que nós já estamos habituados a fazer. Porque é a doença que mais mata no mundo, também as mulheres. Que coisa. Tem perguntinha, Glaucia? Desculpa, você falou comigo, eu não... Vamos colocar, então, para todo mundo conhecer. Olha que legal, a campanha aí. Gente, ampliem isso. Essa pauta vai ficar lá no YouTube do Você Bonita. Olha lá. Mulher rainha que todo dia entrega a vida a seu coração. Mulher que é forte, enfrenta a sorte, é força e inspiração. Quem olha por você, quem zela por você, quem cuida do seu coração. Que bonito, né? Eu fiz questão de vir colorida hoje, fiquei feliz que combinou. Fui convidada para ser embaixadora da campanha. Obrigada. Muito obrigada. Nós a camiseta. Aqui, ó, deixa eu mostrar para o pessoal. Fiquei muito feliz. A promoção da campanha. E ó, ai que linda. Linda. Linda, linda. Coração é uma coisa, né? E que fique bom. E eu não sabia e fiz a abertura dessa forma, como vocês viram hoje de forma diferente, porque não tá fácil, né? E eu acho que dentro da medicina, e você como dentista também, essa questão do coletivo e do quanto a gente está unindo preocupações, isso de certa forma, ainda que eu tive já o Covid, não estou com Covid agora, ou a minha saúde está ok, a gente sente. E isso tem um impacto no todo. Tem um impacto geral, Carol. Não tem, doutora? Porque a mulher, ela é mais suscetível às alterações de ansiedade, pela vida que ela tem, pelas várias funções que ela acumula. E é também problemático quando a mulher chega, muitas vezes no pronto-socorro com sintoma, né? Porque é confundido muitas vezes com ansiedade. Ah, não, ela só está ansiosa, né? Então, a necessidade de nós mesmas nos identificarmos como um sintoma diferente, como uma coisa que
eu nunca senti. Ela falou uma coisa importantíssima, eu nunca tinha sentido isso antes. Eu sabia que era alguma coisa diferente, não sabia o que era. Que coisa. E como é sua vida hoje, Cláudia? Como é que é a orientação desse pós, né? Bom, a minha vida, eu virei uma chavinha, então prioridades mudaram depois de tudo isso, né? E a orientação é as mesmas que eu já seguia antes. Praticar atividade física, cuidar da alimentação, manutenção do colesterol, né? Tentava pelo menos, mas agora é mais enfático, né? E eu acho que qualidade de vida, o psicológico, reduzir estresse é uma coisa que influencia demais, eu acho, no todo, né? E prestar atenção nos sintomas, em qualquer sinal que o organismo dê, escutar o coração, literalmente, né? Escutar o coração. Que bom que a gente também tem um sexto sentido, vai? Eu acho que exatamente. O lado feminino, muito ele também contribui, né? Para que a gente fique bem. Linda pauta, vou agradecer, que fique aí muito o nosso recado. E que todo mundo possa compartilhar nas redes sociais, lá no canal do YouTube do Você Bonita, para que a gente, né, cada vez mais mulheres ouçam, então, esta voz e conheçam a campanha. Eu vou fazer um agradecimento no @mulheres também infartam, então tem um Instagram da campanha, @mulheres também infartam. Lá no YouTube também, então podemos compartilhar lá. No Mulheres Também Infartam, um agradecimento à doutora Érica Práquia Ribeiro, cardiologista intervencionista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Muito obrigada. Eu que agradeço. E um agradecimento especial à Cláudia, que hoje topou contar, né? Não, imagino que não seja fácil mesmo, mas, gente, isso é impressionante. Quando a gente passa por um negócio e o negócio acontece para que dê tudo certo, a gratidão vira maior do que toda e qualquer revolta ou qualquer outro sentimento, né? Exatamente. E aí vem logo o coração na cabeça e